Pessoal, então vamos continuar aqui a aula. Nós paramos na última aula falando sobre simplificação de circuitos digitais, né? Então, nessa aula a gente vai aprofundar mais um pouco, principalmente com relação às formas padrão de representar uma equação booleana, né? Então, nós temos basicamente duas formas padrão, que é a soma de produtos e produto de soma, né? Então, o que seria essas duas formas padrão, né, pessoal? Então, a primeira forma padrão é que a gente vai analisar primeiro, né? Soma de produtos. Então, soma de produtos é o que o nome diz, né? É a soma de produtos, né? Então, eu tenho aqui, ó, dois produtos. Eu tenho dois produtos e eu tenho aqui uma soma aqui, né? Somando os dois produtos, né? Beleza, pessoal? Então, a ideia é que eu transforme o meu circuito, a minha equação, em um termo dessa forma, né? Que tem esse formato aqui. Então, por exemplo, pessoal, a gente terminou a última aula falando sobre essa equação bem aqui, ó. AB, né? A gente simplificou, a gente encontrou essa equação aqui. AB mais BC vezes B mais C. Então, vamos transformar ela para a forma padrão, soma de produtos, né? Então, a equação é AB mais BC vezes A, né? Como é que é? Vamos ver aqui. BC vezes B mais C, né? Vezes B, cadê? AB vezes BC, B mais C, certo? Essa aqui é a equação. Só que ela não está na forma padrão que a gente quer. Então a gente pode perceber isso porque a gente tem aqui a soma, dá para a gente desenvolver mais ela, né? Dá para desenvolver mais para ela ficar mais nesse formato aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Distribuição aqui, ó, fazendo a distribuição, certo? Então vai ficar assim, ó, AB mais BC, B, né? Mais, né? BC, B, mais B, C, C, né? BCC. AB mais BCB mais BCC. Beleza, então eu já cheguei na forma padrão. Só que olha só, B eu posso reescrever assim, né? AB mais, né? Mais D, B, C mais BCC. Certo? O que é A vezes A, né? No caso aqui seria B vezes B ou C vezes C. A vezes A é a mesma coisa que A, pessoal. Então, eu posso transformar isso aqui para AB mais BC mais BC. Certo? Então, ó, eu vim dessa equação aqui e cheguei nessa forma padrão aqui, né? Só que olha só, eu ainda tenho um BC mais BC. O que é BC mais BC? O que é A mais A, pessoal? A mais A é igual a A também. É a mesma coisa que 1 mais 1. Não é igual a 1 em álgebra booleana? Então aqui é a mesma coisa. Então aqui no final vai ficar AB mais BC. Então essa aqui é a forma padrão que eu estou querendo. Eu tenho a soma de dois, né? A soma de produtos, né? Soma de produtos. Então, eu cheguei aqui na forma padrão soma de produtos, certo? Então, a gente vai estudar de início essa forma padrão, certo? Então, pessoal, aqui eu poderia colocar em evidência o B.
Aí ficaria B vezes A mais C. Mas a gente não quer chegar nesse ponto agora não. A gente quer chegar na forma padrão, certo, pessoal? Então a gente tem que encontrar, tem que deixar nessa forma bem aqui. Então, um ponto importante é que soma de produtos é a soma de produtos, né? Só que aqui a gente chama ele de termo produto, pessoal. A gente chama ele de termo produto. Ou min termo, né? Então, só reescrevendo AB mais BC, isso daqui é um termo produto. Isso daqui também é um termo produto. Certo? Ou min termo, né? E olha só, pessoal. Produto de literais, o que é um termo produto? É um produto de literais, né? Cada variável é um literal, onde cada um aparece somente uma vez. Então, eu não posso ter ABB, por exemplo. Por que eu não posso ter? Porque eu posso simplificar ele para somente um, né? BBC eu simplifico para BC, né? Então, eu nunca vou ter mais de um literal igual em um termo produto, né? Eu sempre vou ter somente um literal, certo? Então, esse aqui é um ponto importante, né? A gente não pode deixar mais de um literal. A gente tem que simplificar ele para ficar somente um literal, né? Beleza? Então, outros pontos importantes de soma de produto. Em soma de produto, não podemos ter ABC tudo barrado. A gente não pode ter isso, pessoal. Isso daqui é como se fosse um termo só, né? Então, como é que a gente tem que ter? Tem que ter A barrado vezes B barrado vezes C barrado, que é diferente, né? Eles são diferentes. Eles não são iguais. Outra coisa. Podemos representar uma soma de produtos como sendo um circuito digital mostrado abaixo. Então, o que é isso daqui, pessoal? É um somador junto com os AND, né? As portas lógicas E, né? Que são as portas lógicas que fazem justamente o produto, né? Então, de fato, se a gente fosse escrever essa equação aqui, se fosse desenhar ela através de circuito, eu tenho aqui um somador, né? Então, eu teria aqui o somador e eu teria duas portas lógicas AND, né? Então, eu tenho aqui as duas portas lógicas. Certo? E eu tenho as entradas A, B e C, né? E aqui eu tenho as entradas das portas AND, né? Então, o A, ele vem aqui, né? O B, ele pega os dois. E o C vem aqui no final. E aqui eu tenho aqui a saída aqui, né? Certo, pessoal? Então, eu posso representar soma de produtos através de um circuito que soma os produtos, né? Quanto mais termos eu tiver, mais portas lógicas AND eu vou ter. Quanto mais literais eu tiver, né? Quanto mais variáveis eu tiver, mais entradas eu vou ter na minha porta lógica, né? Certo? Então, eu posso representar uma soma de produtos através desse circuito. Beleza. Outro ponto importante. Soma de produto, a gente tem também soma de produto padrão. O que é soma de produto padrão? É uma soma de produtos onde eu tenho cada literal do domínio, certo? Eu tenho cada literal do domínio. Então, por exemplo, aqui, nessa equação aqui, ó, né, vou escrever ela de novo aqui, ó, AB mais BC, qual que é o domínio do meu circuito digital? O domínio são as variáveis que eu tenho presentes, né? Então, eu tenho a variável A, eu tenho a variável B e tenho a variável C, né? Então, o domínio do meu circuito é, né, A, B, C. São as entradas A, B, C, certo? Mesmo o B aparecendo duas vezes,
ele é o domínio, né? Mas ele não é 2B, é só um B mesmo, né? Certo, pessoal? Então, domínio são as entradas que eu tenho no meu circuito. Eu posso ver isso quando eu desenhei aqui, ó, o circuito equivalente dessa equação. Quais são as entradas que eu tenho que utilizar? A, B e C, né? Que são as que estão presentes aqui na minha equação. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Isso aqui vai ser importante para quando a gente for estudar mapa de Carnot, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a minha soma de produtos em uma soma de produtos padrão. Eu consigo converter. Eu posso converter qualquer soma de produtos em uma soma de produtos padrão, né? Então, de novo, usando esse exemplo aqui, né? Vou só colocar aqui um slide em branco. Então, eu tenho aqui, ó, AB mais BC. Eu tenho que deixar de forma na soma de produtos padrão. O que seria isso? Deixar ele em produtos que cada produto apresente todas as variáveis do meu domínio. Então, por exemplo, nesse primeiro produto aqui, eu não tenho o C, por exemplo. Eu não tenho o C. E nesse daqui eu não tenho o A. Né? Eu não tenho o A aqui. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho a identidade que diz que A mais A barrado é igual a 1, né? É igual a 1. Então, eu posso pegar, ó, e multiplicar cada termo por essa identidade, onde eu vou substituir a variável aqui pela variável que eu preciso incluir, né? É óbvio, né? Então, no final, vai dar um termo maior, mas é assim mesmo. Então, por exemplo, aqui para o primeiro termo, né? Eu tenho AB. Só que falta o C aqui, né? O que eu faço? Multiplico por C mais C barrado. Por que eu posso fazer isso? Porque C mais C barrado dá 1. Então, se eu pegar AB vezes 1, não vai mudar nada na minha equação, né? Então, eu posso fazer isso, né? Sem problema. Então, o que eu vou ter aqui a resposta? Fazendo a distribuição, eu vou ter A, B, C mais A, B, C barrado, certo? Beleza. Aqui eu faço a mesma coisa para esse termo aqui, ó. BC está faltando o A. Então, o que eu faço? Né? O que eu faço aqui? Multiplico, ó, por A mais A barrado. Eu vou ter a resposta aí, ó, de ABC mais A barrado, né? A barrado BC. Certo? Agora eu vou somar esses dois aqui, ó. Somar esses dois, né? Somar esses dois aqui. Porque eu só isolei eles para simplificar, né? Mas agora eu vou juntar todo mundo junto aí. Vai ficar ABC mais ABC barrado. E aqui, ó, mais ABC mais A barrado BC. Certo? O que é ABC mais ABC? É ABC, né? Então, fica ABC mais AB C barrado mais A barrado BC. Então, agora eu transformei para a forma padrão. Soma de produtos forma padrão, né? Para a soma de produtos padrão. Então, você percebe que cada termo eu tenho uma das variáveis.
Pessoal, então vamos continuar aqui. Então a gente viu que a resposta, né, que a forma soma de produtos padrão para essa equação aqui inicial é justamente essa aqui, né? Essa aqui, né? Beleza. Então, pessoal, agora vocês perceberam que eu tenho aí, ó, vamos desenhar um circuito digital para essa equação aqui, né? Vamos desenhar um circuito digital aqui. Então, é um somador, né? Ele está somando aqui, ó, três termos, né? Três termos somam, né? Então, olha aí, eu tenho um somador, né? Eu tenho aqui um somador. Um somador de três produtos. Certo? Então, ele está somando aqui, ele está somando três produtos. Né? Está somando esse produto, esse e esse. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, então. Vou colocar aqui as variáveis A, B e C. Então, beleza. Então, para esse primeiro aqui, é ABC, né? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui com outra cor para ficar melhor de visualizar. A, B e C, né? Então, eu tenho aí na primeira porta, né, ABC, né? Agora, essa segunda porta aqui é AB, né? Então, eu vou colocar aqui A, B. Só que o C, pessoal, é barrado. Como que eu represento isso aqui em uma porta lógica? Eu ponho aqui, pessoal, uma bolinha. Eu ponho uma bolinha. Que é análogo à porta lógica NOT, né? Não é assim que a gente desenha ela? Então, eu ponho uma bolinha aqui na entrada. Quer dizer que essa entrada, em específico, ela vai ser barrada. Então, ó, pronto, liguei aqui. Então, aqui eu tenho A normal, B normal e o C é barrado. Agora, para a última porta lógica, é A barrado BC. Então, ó, o A ele já é barrado. Então, eu ponho aqui ó, uma bolinha para dizer que essa primeira entrada aqui vai ser barrada. Aí eu venho e ponho A, né? O B vem normal. E o C, normal também. Certo? Pronto. Eu fiz a ligação aqui. Então, olha só, pessoal. Essa bolinha, ela pode estar tanto na entrada quanto na saída, né? Se eu tiver uma bolinha dessa na saída, quer dizer que todo o produto está sendo barrado. Certo, pessoal? Então, beleza. Então, aqui é um exercício que eu quero que vocês façam aí, viu, pessoal? Converter aqui A, B, D mais CD na sua forma padrão. Só seguir o exemplo que a gente fez mais para cima. Essa aqui é a resposta, né? Depois vocês façam esse exercício aqui, ó. Encontre a forma padrão, soma de produtos, né? Então eu quero a soma de produtos padrão do circuito digital abaixo, certo? Então vocês vão pegar aqui esse circuito, encontrar a equação deles, encontrar a soma de produtos, né? Vou deixar ele na forma padrão, soma de produtos, e depois encontrar a soma de produtos padrão, né? Que é justamente o exercício que a gente fez mais acima, certo, pessoal? Agora vamos ver a questão de tabela verdade. Então, pessoal, para que eu vou fazer essa soma de produtos? Para que serve? Ela, de novo, né? Ela vai servir mais para frente para o mapa de Carnot, mas de cara, pessoal, ela já tem um ganho muito importante para a gente, que é o seguinte. Se você tiver uma equação
na forma de soma de produtos padrão, você encontra a tabela verdade muito fácil dela. Como que a gente encontra muito fácil a tabela verdade? Eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro, eu quero só falar para vocês a questão de valores binários. O que é valor binário? Valor binário são os valores que as variáveis devem assumir para a saída ser 1. Então, por exemplo, eu tenho um termo soma, eu tenho um termo produto, né? Eu tenho um termo produto aqui, ó. Quais são os valores que cada variável tem que assumir para a saída ser 1? Então, pessoal, para esse termo produto em específico, A barrado, B barrado, CD, eu tenho que o valor binário dele vai ser 0011, né? Que na hora que as entradas forem 0011, eu sei que a minha saída vai ser 1. Olha só, o 0, ele vem e ele está barrado, então ele vai virar 1. Aqui, ó, no B, mesma coisa, está barrado, vai virar 1. Aí no C está normal e no D está normal. Quando eu jogar essas entradas aqui, vai ficar 1, 1, 1, 1, né? Porque o 0 vai ser barrado, né? Vai ser invertido. Beleza? Então a saída vai ser 1 quando tiver essas entradas, certo? Então isso aqui são os valores, esse aqui é o valor binário desse termo aqui, certo? Esse aqui é o valor binário, 001. Beleza, pessoal? Então, beleza. Vamos voltar aqui pro exemplo, né? Vou copiar ele aqui mais embaixo. ABC mais AB, C barrado, mais A barrado, BC, né? Vamos só colocar aqui mais uma folha em branco, né? Mais um slide em branco aqui, ó. Então, eu tenho lá ABC mais AB, C barrado, mais A barrado, BC. Então, pessoal, agora a gente vai ver se encontra a tabela verdade dessa equação aqui. Então, pessoal, é muito simples. Olha só, a tabela verdade, ela vai dizer qual que vai ser a minha saída em relação às minhas entradas, certo? Então, como eu tenho 3 variáveis, o número de entradas, o número de possibilidades é 2 ao cubo, ou seja, são 8 possibilidades que eu tenho, certo? Então, olha só, quando que essa equação vai sair 1? Quando é que ela vai ser 1? Vamos primeiro vamos descobrir quais são as condições que ela tem que ter para que a saída seja 1. Então, pessoal, como é uma soma, se pelo menos um desses termos aqui, desses termos produtos, forem 1, eu vou ter a saída igual a 1. Né? Então, por exemplo, se A for 1, se B for 1, se C for 1, eu sei que esse termo aqui vai dar 1. Só que esses outros dois termos não vão dar 1, vai dar 0. Mas como está somando aqui, pessoal, como está somando, a minha saída vai ser 1, certo? A minha saída vai ser 1. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu souber quando que esses termos forem... Quando é que esses termos vão dar 1, eu sei quais são as entradas que tem que ter para a minha saída ser 1, certo? Com isso, eu já mato metade da tabela verdade. O outro resto é só substituir por 0. Certo? Então, por exemplo, vamos fazer aqui a tabela verdade dele. Eu tenho aqui A, B, C e a saída, né? Então, aqui eu vou ter que colocar todas as condições possíveis. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, né? 0, 0, 1, 1, 0... 0, 0, 1, 1, certo? E aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, né? Então, olha só, pessoal. Quando que vai ser 1 aqui na minha saída? O que eu tenho que fazer? Só descobrir o valor binário de cada termo desse. Então, olha só, esse primeiro termo, qual que é o valor binário dele? 1, 1, 1, né? Quando for 1, 1, 1, as entradas, eu sei que esse termo aqui vai dar 1. Esse segundo termo, qual que é o valor binário dele? 1, 1, 0. E esse aqui? 0, 1, 1.
Então, nesses três valores binários, a minha saída vai ser 1. Então, quais são eles? É esse daqui, ó, 1, 1, 1, 0, que é esse daqui, ó, 1, 1, 0, e é 0, 1, 1. Esse daqui, ó, 0, 1, 1. E os outros? Os outros vão ser 0. 0, 0, 0, 0 e 0. Entenderam, pessoal? Então, olha como é fácil eu encontrar a tabela verdade depois que eu tenho a forma padrão, a forma soma de produtos padrão aqui da minha equação, né? Então, esse aqui é o princípio da tabela do mapa de Carnot, certo, pessoal? Certo? Então, assim, a ideia é essa. A ideia é simplificar aí, encontrar o mapa de Carnot, né? Simplificar aí para encontrar a tabela verdade da minha equação, certo? Aí eu sei como que o meu circuito se comporta. Com essa tabela verdade, eu sei como o meu circuito se comporta, né? Quando ele vai ser 1 e quando ele vai ser 0. Então, quando eu tenho sistemas muito complexos, acaba que fica necessário eu fazer essas manipulações aí para agilizar, né? Para facilitar. Então, pessoal, além disso, com a forma padrão, tendo conhecimento dessa forma padrão aqui, também é fácil eu encontrar qual que é o meu circuito com base na tabela verdade. Então, olha só, como é que eu faço isso? Vamos esquecer esse circuito aqui. Vamos esquecer aqui que a gente tem que a gente já tem a equação original, né? Vamos fazer de conta que eu tenho só a minha tabela verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o caminho inverso. Eu tenho que analisar quando que ele é 1 e ver o valor binário que tem nas entradas e escrever o termo produto equivalente, né? Então, por exemplo, nessa minha tabela verdade, quando é que é 1 a minha tabela verdade? Quando que ela é 1? Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho três termos produtos. Quais que são eles? Aqui, ó, nessa primeira aqui, é o A barrado, né? Porque ele está 0, né? Então, quando ele for 0, como ele está barrado, ele vai virar 1. E com um dos outros aqui, vai dar 1 no final. Então, ó, o primeiro termo é A barrado, B normal, né? Porque é 1, e C normal, certo? Esse termo aqui, ó, que é A, né? Que é A, B, né? A, B e o C barrado. E por último, o ABC, né? ABC. Certo? Então, olha só, olhando pela tabela verdade, só analisando os pontos que a saída dá 1, eu consigo encontrar a equação original na forma padrão, certo? Então, que é justamente a equação que eu encontrei, né, que eu tinha lá atrás. Aí, o que eu posso fazer daqui? Eu posso simplificar ele para encontrar uma equação mais simples, né? Que no caso era o AB mais BC. Que a gente ainda pode simplificar mais para ficar B a C, certo? Então, essa minha forma padrão aqui é só mesmo um artifício para eu poder facilitar aqui as análises de tabela verdade, tanto para construir a tabela verdade quanto para encontrar o circuito equivalente. Certo, pessoal? Então, agora, com a soma de produtos, a gente já viu tudo que tinha que ver. Agora a gente vai ver, assim, encontre o circuito, a equação, né, equivalente dessa tabela verdade aqui, fazendo a mesma análise que a gente fez mais para cima, né? Que a gente fez acima. Então, encontre aqui, ó, provavelmente essa aqui vai ser a resposta de vocês. Oh, desculpa. Essa aqui que é a resposta de vocês. Daqui, simplifique para chegar aqui, pessoal. Viu? Certo? Então, a gente vai ver agora produto de soma. A gente já viu soma de produto, a gente vai ver agora produto de soma. Certo?
Pessoal, então, pessoal, para terminar, a gente vai ver aqui o produtos de somas, né? Produto de somas. Então, a gente já viu soma de produtos. Agora, a questão é de produtos de somas. Como que funciona? A gente vai ter produto de termos que estão se somando, né? Então, eu teria, por exemplo, A mais B vezes A mais C, né? Anteriormente, né, soma de produtos, eu tinha um produto e eu somava com o produto de outros termos, né? No caso, A vezes C, né? Digamos, um exemplo, né? Então, pessoal, agora esse aqui é o formato de produto de somas, né? É assim, eu tenho aqui o produto de termos que estão se somando, né? Então, aqui segue as mesmas regras, né? Cada literal aparece somente uma vez em cada termo, né? Então, eu não posso ter A, né, A mais B, por exemplo. Porque A mais A igual a A. Então, eu simplifico, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de produto de somas, né? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho um termo isolado, mas ele pode ser considerado um termo, né? Não é porque ele está sozinho que ele não é um termo, certo? Então, olha só, a gente estava utilizando o termo, a expressão termo-produto, né? Agora é termo-soma. Para produto de somas, a gente usa a expressão termo-soma, né? Porque é o termo que está somando aqui, né? Ou max-termo, né? Um dos dois a gente pode usar. Então, de novo, tem as regras, né? Cada termo-soma pode ter complementos literais de forma separada. Então, você pode ter A barrado mais B barrado mais C barrado, mas você não pode ter A mais B mais C, tudo barrado, né? Você não pode ter isso, certo? Isso aqui está errado. Então, qual que é o circuito que a gente pode ter de um produto de somas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa equação aqui, eu tenho o quê? Um produto, né? Ou seja, eu tenho aqui uma porta lógica AND, né? Que faz o produto de duas portas lógicas OR, né? Que fazem as somas, né? Então, seria mais ou menos isso. A, B e C, né? Então, olha só. Na primeiro, eu tenho duas entradas que pega A e a outra é barrado, né? É B barrado. E aqui eu tenho aqui, ó, A, B de novo barrado e C, certo? Então, para produto de somas, eu tenho uma porta AND sendo alimentado por portas OR, né? Portas OR, onde cada porta OR é um termo soma, né? É um termo soma. Então, aqui eu também tenho a forma padrão de um produto de somas, né? Onde cada termo de soma eu tenho pelo menos uma variável de domínio, né? Para cada termo de soma, eu tenho uma variável de domínio, do domínio, né? Então, aqui, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu também consigo, de novo, né? Que nem a gente fez para soma de produtos, eu consigo converter qualquer produto de somas em produto de somas padrão, onde cada termo soma apresenta um termo da variável, né? Um termo do domínio, né? Então, por exemplo, nessa expressão aqui, qual que é o domínio dela? A, C e D, né? Que são as variáveis que compõem essa expressão. Eu não tenho B aqui, né? Então, eu não vou colocar B. É só A, C e D, certo? Então, como que eu consigo converter esse produto de soma, em produto de soma padrão? Olha só, pessoal, eu posso usar a identidade A vezes A barrado igual a zero, certo? Então, olha só, para o primeiro aqui, A mais C, certo? Eu venho e somo com... O que está faltando aqui? O D, né? Então, eu somo com D, D barrado. Isso aqui é zero, né? Então, não vai alterar nada na minha expressão. Então, eu também tenho que utilizar a identidade A mais BC.
que vai dar, né? A mais BC, que vai dar AB, desculpa, vai dar A mais B, A mais B vezes A mais C, certo? Então, eu tenho essa expressão aqui. Então, eu posso considerar esse A mais C como sendo o meu A, certo? E B barrado como sendo o meu BC. Então, vai ficar esse A, eu vou substituir por A mais C, né? Então, vai ficar A mais C mais um dos termos aqui, né, do produto, no caso, mais D, vezes A mais C mais D barrado, né? Então, eu resolvi aqui para o primeiro termo. O outro termo, A mais D, está faltando o C. Então, eu somo com C barrado. Então, a resposta vai ficar A mais D, A mais D, mais C, vezes A mais D, mais C barrado. E, por último, o D, né? Então, o D está faltando A e C. Então, eu posso pegar aqui, ó, o D e somar com A barrado, que vai me dar D mais A vezes D mais A barrado. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa para cada uma desses termos aqui, que vai dar D mais A mais, né? Agora falta o C, né? C barrado, que vai resultar aí D mais A mais C vezes D mais A mais C barrado. E D mais A barrado, eu faço a mesma coisa, que vai dar D mais A barrado mais C barrado. O resultado vai ser D mais A barrado, D, né? Mais A barrado mais C vezes D mais A barrado mais C barrado, né? Então, tem aqui separado, né, esses dois aqui. Então, no final vai ficar o quê? Vai ficar cada um desses resultados aqui, né? Eu vou multiplicar cada um desses resultados aqui. Esses quatro aqui, né? Então, vai ficar, vou colocar aqui em cima. Vai ficar A mais C mais D vezes A mais C mais D barrado vezes A mais C mais D, né? Que no caso é esse daqui, vezes A mais C barrado mais D. Aí, vezes
A mais C mais D vezes, calma aí, vezes, vai ter que terminar aqui, vezes A mais D A mais, né, que no caso é esse daqui, A mais C barrado mais D vezes A barrado mais C mais D vezes A barrado mais D mais C barrado mais D, que é esse último aqui. Então ficou meio complicado, mas ficou meio grande, né? Mas olha só, eu posso simplificar. A mais C mais D vezes A mais C mais D vezes A mais C mais D. Que no final vai ficar A mais C mais D. Então cortou esse, com esse, com esse. Vamos aqui, ó. A mais C barrado mais D, corta com esse. A mais C barrado mais D. Então fica A mais, né? C barrado mais D. O resto não dá para cortar, então fica A mais C mais D barrado, né, que é esse aqui. A barrado mais C, né, mais C mais D. E por último, A barrado mais C barrado mais D. Certo? Então essa aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta, né? Aí, pessoal, de novo, vocês resolvam, encontre aqui, ó. Encontre aqui, pessoal, produto de somas, né? Encontre a forma padrão produto de somas do circuito digital abaixo, desse circuito aqui, certo? Só para finalizar, pessoal, quando eu tenho um produto de somas, né? Digamos, A mais B barrado mais C, A mais B, né? Mais B mais C barrado, quando que isso daqui vai dar igual a 1? Quando pelo menos um deles for igual a 1, né? Quando nenhum deles for igual a 0. Se nenhum deles for... Então todos têm que ser igual a 1. Todos esses aqui têm que ser igual a 1. Todos esses termos aqui têm que ser igual a 1, né? Quando todos os termos forem igual a 1, a minha resposta vai ser igual a 1, né? Então com isso eu consigo também fazer a mesma lógica lá do mapa de Carnot, tabela verdade, né? Então, por exemplo, aqui qual que é o valor binário desse aqui? 1, 0, 1. E esse aqui? 1, 1, 0, né? Certo? Então a gente aplica a mesma